Esses aqui são os moldes que eu vou precisar. Esses moldes você pode adquirir na minha loja, o site tá aqui na descrição do meu vídeo. Você também pode baixar eles gratuitamente lá no meu blog. Eu selecionei essas 4 cores para eu fazer os meus biquínis e eu queria fazer uma combinação com esse azul, porém tem muito pouco e não vai dar para eu fazer absolutamente nada com esse azul, no máximo algumas tirinhas. Então eu vou deixar ele para algum próximo vídeo. E nesse vídeo eu vou utilizar então o roxo e o rosa, porque eu fiz uma enquete lá na minha outra rede social, que tá aqui, inclusive me segue. E lá na enquete o roxo e o rosa ganhou pra eu fazer um biquíni. Porém, eu vou trazer um biquíni bônus com essa cor. Eu vou selecionar mais uma cor pra eu fazer com essa. Então vai ser um biquíni de 2 cores e também um outro biquíni de 2 cores. E se você quiser saber qual vai ser a outra cor pra esse outro biquíni, é só você continuar assistindo esse vídeo. Eu vou começar então pelo meu biquíni, que vai ser roxo e rosa. Eu decidi colocar a cor mais clarinha no meio e a cor mais escura nas tirinhas. Então fica da sua escolha também as cores que você vai utilizar no seu biquíni. Então, como as tirinhas do meu biquíni vai ser roxa, eu vou separar essa cor, porque depois eu vou cortar as tirinhas. E é com o rosa que eu vou cortar todos esses moldes aqui. Serão 4 partes dessa, porque você vai cortar 2 vezes esse molde e 2 vezes esse molde. Eles são o mesmo molde, então eu preciso de 4 partes. E o fato de eu ter 2 moldes vai fazer eu ter mais facilidade no momento de cortar, porque eu posso deixar tudo já certinho para eu cortar tudo de uma vez, que nem vocês vão ver daqui a pouco no vídeo. E essas partes aqui eu vou cortar 2 de cada, ou seja, com o meu tecido dobrado, eu cortando uma vez, eu já vou obter 2 partes de cada. Esse biquíni, gente, pra você digitalizar, ele vai estar no tamanho M. Então, se você não utiliza tamanho M, você utiliza maior, é só você cortar ele um pouco maior. E se você utiliza um tamanho menor, é só você diminuir o molde. Você vai cortar ele um pouco mais pra dentro, diminuindo em torno de 1 centímetro ou 2, dependendo do tamanho que você quiser. Lá na minha loja, gente, tem vários outros modelos de molde, tá? Tem molde de calça jogger, tem molde de vestido tubinho, tem molde de body, vários modelos de body. Então, quem tiver interesse é só dar uma olhada aqui no site, que tá na descrição do vídeo, www.francielefernandes.com.br. Esse molde aqui tá no tamanho M e ele já tá certinho com as medidas que eu preciso. Então, eu só vou contornar o meu molde. E eu vou deixar uma margem de erro de meio centímetro apenas. Margem de erro não, gente, margem de costura. Prontinho, gente. Tô aqui, então, com todas as partes que eu preciso cortadas. 2 costas, 2 frentes e 4 partes de cima. 2 aqui, 2 aqui. Tecido dobrado, ó. Você corta as 2 ao mesmo tempo já espelhadas. Agora, bora cortar o próximo biquíni. E agora vocês vão descobrir qual tecido eu escolhi pra combinar com esse vermelhinho laranja aqui, gente. E as outras cores que eu tenho pra combinar com esse tecidinho aqui são essas aqui. Na verdade, essas liganetes são umas coloridas que eu comprei já tem algum tempo pra eu produzir biquíni e eu acabei não produzindo. Esse aqui, ó, ele tem um fundinho verde bem clarinho e umas bolinhas cor-de-rosa. Porém, eu não achei que esse daqui combinou com essa cor. Mas talvez daria certo. O que eu achei que combinou foi esse daqui, gente, por causa, literalmente, da melancia, né? A cor da melancia é bem parecida com a cor com essa cor aqui, ó. Ela é um pouquinho mais forte, mas é bem parecida. E o que eu decidi fazer? Como essa aqui tem esse fundinho branco com esses risquinhos pretos, eu achei que essa parte aqui vai ficar legal no meio do biquíni. Ou seja, serão essas partes que eu vou cortar no molde. E daí, a parte vermelha, esse vermelho alaranjado, vai ser as tirinhas do biquíni.
Eu acho que vai ficar muito legal. Espero que vocês também gostem, né? Então, continue assistindo o vídeo pra ver o resultado final. Esse tecido aqui, gente, eu comprei um pedaço menor dele. Como vocês podem ver, eu tive que dobrar ele de assim, porque eu tenho apenas meio metro desse tecido. Aquele tecido ali, como eu tinha 1 metro, em uma dobra eu fiz todos os moldes de comprido. Esse aqui, como o tecido tá menor, eu tive que fazer uma dobra maior pra cá e colocar os moldes lado a lado, tá bom? Mas o processo é o mesmo. No meu tecidinho vermelho, que vai ser as minhas tirinhas, eu dobrei o meu tecido aqui, então aqui tá a minha dobra, dobrei ele. E esse tecido que é essa malha liganete, esse tecidinho aqui, gente, deixa eu ver como que eu posso explicar pra vocês. As beiradinhas dele, elas ficam viradinhas, ó, não sei se dá pra perceber, mas elas sempre ficam, elas têm a tendência a ficar viradinhas. E por causa disso, eu não vou precisar dar um acabamento nas tirinhas. Eu apenas vou cortar elas e depois do meu biquíni pronto, eu não preciso fazer nada nelas, simplesmente cortar, entendeu? Esse é o legal de usar o liganete pra fazer esses biquínis. Então eu vou cortar as tirinhas aqui no meu vermelho e também no meu roxinho. E o que eu vou fazer? Eu vou precisar cortar 3 tirinhas. Então eu vou cortar 3 tirinhas com aproximadamente 2 dedos, assim, 1,5 cm. Não precisa ser muito larga, mas também não muito fina. O outro biquíni, que vai ser com as tirinhas roxas, eu decidi fazer um pouquinho diferente. Então, ao invés de eu cortar 3 tirinhas igual eu cortei com o tecidinho vermelho, eu vou cortar 4 tirinhas, tá? Então, se você quiser saber qual vai ser o modelo desse biquíni, é só você continuar assistindo esse vídeo, que eu já falei várias vezes. A primeira parte da costura vai ser você pegar aqui, ó, a sua parte das costas da calcinha e você vai colocar ela espelhada com a sua parte da frente da calcinha. Fiz isso aqui com a minha outra parte do biquíni também. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso nas minhas 2 partes do biquíni de melancia e vou fazer isso também nas minhas 2 partes do biquíni rosé. A gente vai costurar, por enquanto, essa parte aqui de baixo, em todas as partes. Nas partes de cima do meu biquíni eu vou fazer a mesma coisa. Deixei todas elas espelhadas, como elas são todas iguais, não faz diferença. E a gente vai costurar ao redor aqui, ó, todo ao redor. E eu vou deixar, de preferência, nessa partezinha aqui, ó, de um desses lados, ou aqui, em todas as partes eu vou deixar uma aberturinha de até uns 3 dedos, porque depois a gente vai virar pro lado direito e a gente vai obter todo o acabamento aqui ao redor do nosso biquíni. Acabei de costurar aqui todas as partes que eu falei pra vocês. Aqui, gente, ó, só um detalhe do que eu fiz. Eu deixei 1 centímetro aqui sem costurar, 1 centímetro aqui sem costurar, nessa partezinha aqui de baixo e nessa outra parte também, porque aqui a gente vai passar uma faixa, tá bom? E aqui a gente vai colocar também a nossa alcinha, que no caso desse biquíni vai ser a alcinha vermelha. E eu deixei também aquela abertura aqui, ó, de 2 a 3 dedos, pra gente virar depois pro lado certo. Aqui na parte do biquíni, na parte de baixo, em uma das partes, eu também deixei uma abertura. Essa abertura é em apenas uma das partes, tá? Então, uma parte eu costurei tudo normal e na outra parte, no meio, eu deixei uma partezinha sem costurar. Agora, o que a gente vai fazer é costurar as alcinhas. Então, eu vou pegar aqui as minhas alcinhas roxas,
Como eu cortei com a largura total do tecido, as alcinhas ficaram bem grandes, ó. Então essas alcinhas que vão vir aqui, que vai amarrar atrás do pescoço, não precisa da lateral toda. Então eu vou pegar uma só e vou cortar no meio. Aí dessa forma eu já vou ter duas tirinhas, uma pra cada lado. E o que eu vou fazer agora é pegar uma das pontas dessa tirinha, eu vou dobrar ela assim, ó. Vou dobrar assim, você pode enrolar, pode fazer da forma que você quiser. Eu fiz duas dobrinhas pra dentro, aí por essa abertura aqui, eu vou introduzir a ponta da minha alcinha e eu vou tirar ela pelo buraquinho que eu deixei aqui, ó. Vocês vão ver saindo a pontinha roxa, ó, saiu aqui. Depois que eu tirei minha partezinha roxa daqui, eu vou passar a costura aqui. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui nessa parte eu esqueci, gente, de deixar a abertura, então eu vou ter que descosturar, mas eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui as outras que eu deixei a abertura e vou colocar a tirinha vermelha. Vou fazer a mesma coisa com a tirinha também, vou cortar ela no meio pra eu ficar com duas, porque são as alcinhas que vai ficar atrás do pescoço, não tem necessidade de ser tão grande. Então aqui em todas essas partes do meu biquíni eu já tirei uma pontinha pra fora, ó, na parte de cima do biquíni. Já tá as pontinhas das tirinhas, agora é só eu fechar essa parte aberta, passando uma costura com a tirinha por ali, porque depois quando a gente puxar a tirinha já vai dar o acabamento todinho. Aqui na parte de baixo do biquíni, que seria a calcinha, eu já deixei as duas partes espelhadas, abertas, porque eu já costurei aqui o fundinho, então eu abri as duas partes. Então tá aqui as duas partes da frente e aqui as duas partes das costas. E o que eu vou fazer agora é passar uma costura ao redor de toda essa parte aqui, deixando 1 centímetro aqui, ó, sem costurar, nas 4 pontinhas, porque a gente vai passar a tirinha. Da mesma forma que eu fiz ali na parte de cima do biquíni, que eu mostrei pra vocês, que eu deixei uma aberturinha pronta já, que é por onde a gente vai passar as tirinhas. Bom, gente, depois que eu costurei aqui todas as pontinhas que eu falei pra vocês, eu vou tirar o excesso. Depois que eu tirei todos os excessos, eu vou pegar por essa abertura aqui e vou virar pro lado certo o meu biquíni. E depois disso você já vai observar um resultado aqui. Por enquanto as partes de cima do meu biquíni ficaram assim, só que elas ainda não estão prontas, tá? Ainda falta colocar a cordinha que vai passar aqui. E agora a gente vai passar uma costura nessa parte que ficou aberta, ó. Vocês estão vendo que aqui tá o buraquinho, né? Então a gente vai passar uma costura pra fechar. Aí eu vou passar uma costura em toda essa parte aqui, ó, tá bom? Pra dar o acabamento e criar forma. Aqui nessas outras partes também, você vai fechar o que tá aberto. Aqui na minha parte de baixo, ó, já passei a costura toda ao redor onde eu falei pra vocês. E aqui nos cantinhos eu deixei nessa parte aqui da lateralzinha 1 centímetro sem costura pra eu passar a alcinha. O que eu vou fazer? Eu tô aqui com as minhas duas alcinhas que me restaram. E essas duas alcinhas eu vou cortar no meio, daí eu vou ficar com 4. Depois que eu passei todas as minhas costuras aqui ao redor, deixando 4 piquezinhos aqui nas laterais, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a abertura que eu falei pra vocês que eu deixei, e vou virar pro lado certo, essa parte da minha calcinha. Depois que eu virei pro lado certo, olha só que bonitinha que já tá ficando a minha calcinha. E aqui essa parte que tá com abertura a gente vai fechar, então é só passar uma costurinha aqui nessa parte pra fechar. E o que eu vou fazer pra gente passar as tirinhas aqui na parte de cima, gente? Eu vou pegar 1 centímetro aqui nessa parte de cima. Aí eu vou medir 1 centímetro, que seria uma medida pra eu passar a minha cordinha, né? A minha faixinha aqui por dentro. Aí eu vou passar uma costura aqui, gente. Só que eu vou passar a costura no zigue-zague, porque o tecido é malha, né? Então eu vou pegar
praticamente a partir daqui, ó. Porque isso aqui é uma faixinha bem fininha. Então, isso aqui não precisa. Então, eu vou pegar aqui, ó, dessa lateral aqui até aqui. E vou passar uma costura reta, só pra delimitar a alcinha do biquíni, tá? Que daí vai dar um acabamento mais bonito, eu acho. Então, eu vou fazer essa costura aqui, na parte da frente. E vou fazer também na parte das costas, essa costurinha aqui, ó. E aqui, gente, no meu biquíni, na parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. No biquíni aqui, na parte de baixo não, na parte de cima do biquíni eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 1 centímetro e vou passar uma costurinha aqui, ó, pra delimitar a alcinha que vai vir aqui por baixo do biquíni. Vai dar um acabamento bem bonito, vocês vão ver. Nessa outra parte do biquíni que eu esqueci e fechei os 2 lados aqui da calcinha, eu vou ter que fazer uma abertura aqui no fundinho, igual eu falei pra vocês, tá? Nessa calcinha aqui, que essa parte é rosa, eu falei pra vocês que ia ter uma diferença, né? E a diferença é que eu vou colocar 2 cordinhas de amarrar na parte de baixo, porque eu fiquei curiosa pra ver como seria um biquíni dessa forma. E vamos ver, né, gente? Eu vou fazer isso. Então, por causa disso, eu deixei 2 centímetros sem costura aqui na minha lateral, ó. Foram 2, ó. Aqui, ó, dá 2 dedos. Pelo tamanho da minha unha, dá pra vocês verem. Então, no outro biquíni, que foi apenas 1 dedo para uma tirinha, aqui são 2 dedos, porque vai ser 2 tirinhas, tá bom? Mas caso você queira colocar apenas uma, você pode colocar também. É porque eu quis criar 2 modelinhos parecidos, porém diferentes. Agora eu vou virar aqui pro outro lado e vou fazer a mesma coisa que no outro biquíni. Passar uma costura reta por fora. Não reta, quer dizer, é uma costura reta, só que vai ser no zigue-zague. Só que a diferença desse biquíni aqui é que eu vou passar 2 costuras, porque serão 2 tirinhas, né, gente? Depois que eu costurei minhas calcinhas, dei os acabamentos que eu falei pra vocês. Agora eu já deixei ela posicionada como se ela estivesse prontinha. Não sei se vocês vão conseguir observar aqui, ó, que eu passei uma costura bem aqui na parte de cima, ó, nessa parte da melancia aqui dá pra ver a costura de 1 centímetro. Então, nessa calcinha eu fiz apenas uma costura. E nessa calcinha aqui, acho que vocês conseguem ver bem que tem 2 costuras, que eu vou passar 2 cordinhas. Olha só, são 2 costuras, tanto na frente quanto atrás. Oh, meu Deus. Filho, sai daqui. E também passei aquela costurinha de 1 centímetro aqui embaixo. Nesse não tá dando pra ver direito, eu vou pegar o outro. Aqui tá a minha costura de 1 centímetro na parte de cima. E nessa lateralzinha aqui, eu passei uma costurinha dando aquele acabamento pra fechar. Então, ficou assim as partes de cima do meu biquíni. Agora eu vou dar os acabamentos aqui nos meus biquínis, que é passar as cordinhas que faltam. No meu biquíni rosé, eu vou pegar uma cordinha inteira roxa e eu vou passar ela pelas 2 partes, apenas uma faixa. No meu biquíni vermelhinho, eu resolvi fazer diferente. Eu vou passar uma faixa nesse daqui e uma faixa nesse daqui. E essas faixas vão se unir aqui no meio, formando um nozinho. E esse biquíni vai ter outras formas de uso também, além dessa. Bom, gente, já passei aqui então, ó, as cordinhas nos meus 2 biquínis. Esse aqui, que nem eu falei pra vocês, eu passei as cordinhas separadas e dei um nozinho aqui no meio. E agora o que eu vou fazer é dar um nozinho em todas as pontas das tirinhas. Agora eu vou passar as minhas 2 cordinhas aqui por essas partes, ó, dessa calcinha, uma na frente e uma nas costas. E nessa outra calcinha serão 2 tirinhas na parte das costas e 2 tirinhas aqui na frente. Então, agora eu vou passar da mesma forma que eu passei na parte de cima do biquíni.
depois que eu passei minhas cordinhas no meu biquíni, esse daqui, ó, na verdade, os dois ficaram com algumas partes, que na verdade é uma parte de dentro que ela ficou viradinha pra fora. É só você cortar todo esse excesso que ficou pra fora, ó. Então, meu biquíni tá pronto, gente. Só tô tirando todos esses biquinhos aqui dessas partes, tá? Na parte de cima também do biquíni ficou esses biquinhos, daí você tira, mas o biquíni já tá pronto. E esse foi o resultado dos meus biquínis. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou muito lindo. E como o vídeo ficou bem demorado e deu bastante trabalho pra fazer também, gente, eu vou deixar pra mostrar o resultado dele no corpo nas minhas outras redes sociais. Então me segue aqui, tá? Ó, nessas redes sociais que apareceu aqui. Eu vou mostrar como ele ficou no corpo por lá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais modelos de biquíni, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Lembrando que o próximo vídeo do canal vai ser a nossa primeira peça de roupa da reforma do guarda-roupa, tá bom? Então quem tem interesse em reformar, renovar as roupas do seu guarda-roupa, trazer roupas mais harmoniosas para montar os seus looks, se inscreve nesse canal. Um beijão e até o próximo vídeo.